Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouviu hoje a médica Luana Araújo, que havia sido indicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para chefiar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid. Mas a nomeação acabou não sendo efetivada. A médica infectologista Luana Araújo falou sobre sua passagem pelo Ministério da Saúde para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. A nomeação dela foi cancelada 10 dias depois. Ela afirmou que, com sua experiência, deu o máximo de contribuição nesse breve período. Como infectologista única naquele cenário, cenário mais próximo ao ministro, eu fui consultora dele em vários assuntos, na verdade, ali, desde da vacinação propriamente dita, do momento das gestantes, em que a gente conversou sobre a questão dos eventos adversos, até o que é um produto maior, extremamente importante, que eu espero do fundo do coração que seja levado adiante com todo o empenho e competência, que é o programa de testagem em massa. Ela falou também da importância da ciência bem feita em um momento de pandemia, em que vidas podem ser poupadas, e ainda afirmou que devemos usar outras experiências para criarmos estratégias próprias de controle. Ciência é ferramenta de produção de conhecimento e educação para servir a população, priorizando a vida e a qualidade de vida, sempre como objetivo maior. Cada uma das estratégias utilizadas deve ter um embasamento sólido, peso, importância. É impossível abrir mão do aprendizado propiciado por outros países e instituições na elaboração da nossa estratégia. E nos destaques internacionais, o governo da Colômbia reabriu as fronteiras fluviais e terrestres com a Venezuela, fechadas desde março de 2020 para combater a pandemia de coronavírus. Em Vila del Rosário, município localizado no departamento norte de Santander, as pessoas cruzaram a ponte internacional Simão Bolívar logo cedo. O Ministério do Interior colombiano ordenou a reabertura gradual das passagens na fronteira de 2.200 quilômetros entre os dois países. A medida entrou em vigor à meia-noite e deixou sem efeito um decreto presidencial que havia prolongado o fechamento até 1º de setembro. Em 19 de maio, Bogotá reabriu as passagens de fronteira com Panamá, Peru, Brasil e Equador, também fechadas para evitar a propagação do vírus. A Venezuela ficou de fora da medida em um primeiro momento. Caracas rompeu relações diplomáticas com a Colômbia em fevereiro de 2019, depois que a Colômbia reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela em detrimento de Nicolás Maduro. E o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, garantiu ontem que a Copa América será no Brasil. A competição vai ser disputada em Mato Grosso, Goiânia, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. E começa no dia 13. Mas o assunto continua gerando muita polêmica. Quando se fala de Copa América, a torcida fica dividida. É bom, graças a Deus, tem que vir para cá mesmo. Se não tem como fazer nos outros países, tem que vir para cá. Para a Copa América, cara, nessa época de pandemia, acho que não era bom, né, mano? Torcida não pode ir que daria aglomeração. Então, é um campeonato a mais. Não tem problema. Não tem problema. Na lista de participantes da Copa América estão 10 seleções, incluindo o Brasil. E cada delegação conta em média com 60 integrantes, entre jogadores, comissão técnica e também dirigentes. A intenção da Conmebol é vacinar todos antes da competição começar. E para diminuir os deslocamentos, seriam criadas as sedes bolhas. As seleções ficarão hospedadas próximas aos estádios e só deixariam os hotéis para treinar e para jogar. Uma experiência semelhante foi realizada no Campeonato Norte-Americano de Basquete, a NBA.
Todos os jogos foram realizados no ano passado em Orlando, na Disney, sem torcida. NBA teams would initially play. Outro argumento dos defensores da Copa América é que não haverá público nos estádios, a exemplo do que já acontece no Campeonato Brasileiro e outras competições que estão sendo realizadas no Brasil. Lógico que você vai ter uma circulação maior de pessoas, mas eu avalio que o risco é muito similar ao risco de um campeonato estadual. Se nós tivéssemos pelo menos 60%, 70% das pessoas vacinadas, eu acho que aí sim, tranquilamente, poderíamos ter esse tipo de evento. Nessa condição de hoje, eu não aconselho e não é adequado que a gente exponha ainda mais as pessoas a novas infecções, e aí estamos também com chance grande de uma terceira onda acontecer. E em meio a tantas incertezas, o futebol está em segundo plano nessa Copa América por enquanto. Ao invés de craques como Messi e Neymar, a bola está com cientistas e políticos. Então deixo bem claro aqui, no que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Desde o começo eu estou dizendo, por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver. Se é para todo mundo ficar em casa, vamos determinar que o homem do campo fique em casa também. Quero ver do que a cidade vai sobreviver. Mais de 100 milhões de trabalhadores foram jogados na pobreza durante a pandemia do novo coronavírus. A situação se deve ao desaparecimento de horas de trabalho, de emprego de boa qualidade. As informações foram divulgadas pela ONU. Segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho, 5 anos de progressos foram arruinados até a erradicação dos trabalhadores pobres. O texto indica que, em comparação com 2019, cerca de outros 108 milhões de trabalhadores no mundo foram requalificados como pobres ou muito pobres. O relatório anual alerta que a crise está longe de acabar e não se espera que o emprego retorne ao nível anterior à pandemia até 2023. No final de 2021, o mundo ainda contará com 75 milhões de empregos a menos do que se a pandemia não tivesse acontecido. Até o fim do ano que vem, haverá 23 milhões de empregos a menos do que sem a crise sanitária, que já matou mais de 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo. O relatório da OIT demonstra que se espera que cerca de 205 milhões de pessoas ainda estarão desempregadas em 2022, muito acima dos 187 milhões de 2019. E as estatísticas oficiais escondem uma realidade ainda mais sombria, já que o número total de horas trabalhadas também caiu. Menos empregos e menos horas trabalhadas se traduzem automaticamente em mais pobreza. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.